sofrimento. Quando passamos por momentos de sofrimento, nos voltamos para as coisas do alto, como diz Paulo na carta aos Colossenses, ele diz: pensai nas coisas lá do alto, aonde Cristo está. Ou então, ao cabo de toda essa reflexão sobre sofrimento e a razão pela qual enfrentamos sofrimento, eu com frequência recordo-me da carta de Apocalipse, aonde nela vemos algumas pessoas dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Alguém já leu essa expressão na Bíblia, ou mesmo já conhecia essa expressão? Maranata, grande maioria, graças a Deus, a grande maioria. Então, na Bíblia nós temos um momento em que algumas pessoas começam a dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E quando uma pessoa pode chegar ao ponto de dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, quando tudo está indo bem na vida da pessoa? Não. Quando falo sobre isso, eu me recordo no início de 2020, quando o mundo passou pela crise sanitária e que abalou o mundo, que mexeu com o mundo, né? Sobre um vírus invisível, mas que fez tantas coisas, né? Recordo-me os decretos que começaram a surgir, e distanciamento, e alguém que estava no nosso convívio, né? E estava construindo uma big casa, uma casa muito boa, né? E disse: e agora, pastor? Construir a casa. Qual o objetivo? Qual o sentido disso? E agora nunca mais poderemos desfrutar, trazer amigos, familiares, e como que fica? Eu disse: olha, não, o mundo ele jaz no maligno, as coisas desse mundo não podem, o nosso coração não pode estar nas coisas desse mundo, mas sim no alto, onde está o Senhor, né? Se Jesus está para vir, espera um pouco mais, não agora, deixa eu desfrutar pelo menos dessas coisas. Significa o quê? Que a minha maior alegria, meu maior prazer estão nas coisas desta terra. Ai, meus irmãos. Recordo-me de uma missionária que esteve conosco, pastor Jorge Terrada e a sua esposa Dulcerli Terrada, que estavam aqui na América do Sul, fazendo missões, e que ela teve um sonho, e nesse sonho ela disse que ela via uma árvore de cabeça para baixo, ou seja, a árvore que estava com a copa no chão e as raízes para o alto, e ela disse: não entendi, eu não entendi. E ela pede ao Senhor, e ela disse: eu preciso entender, porque me pareceu tão real aquele sonho, parece que tinha algo que o Senhor queria falar comigo. E ela estava enfrentando algumas crises existenciais, mesmo sendo missionária, estando lá servindo, porque ela não tinha a alegria de ter uma família, um pai, uma mãe, aonde ela poderia voltar e abraçar, até porque não conhecia seu pai, não tinha. E aquilo para ela era muito difícil. A falta que aquilo fazia para ela era muito difícil. E aí então o Senhor disse: é porque as tuas raízes não podem estar na terra. As tuas raízes precisam estar nos céus. Então a árvore que você viu dessa forma estava mostrando para você: as tuas raízes estão no alto. E quando nós entendemos que o nosso maior bem, nosso maior tesouro, não são as posses, não são as coisas dessa terra, mas aquilo que está no Senhor, aquilo que Ele tem para nos dar, isso faz toda a diferença. Isso muda. Também recordo-me
daquele outro casal missionário, em que eles passaram 40 anos da sua vida fazendo missões fora do seu país, fora da sua terra, e que, permanecendo lá durante 40 anos, então chega um momento em que eles olham e dizem: está na hora de voltar para casa. Vamos voltar para casa? Trabalho aqui estabelecido, temos outros missionários, fizemos plantação de igreja, a igreja aqui está consolidada, com liderança, né, já formação bíblica consolidada. Vamos voltar? Vamos. E eles pegam uma embarcação, um navio, voltando. E quando voltavam, eles começaram a conversar entre si. É muita emoção voltar para casa após 40 anos. Como será a nossa recepção? Quantas pessoas estarão nos aguardando? Será que nós vamos suportar tanta alegria, tanto abraço, tanto carinho? Que festa será que eles farão, não é? E nesse testemunho conta-se que esse casal missionário, ao aproximar-se da terra, aproximar-se do cais, do porto, ou do local onde atracaria o navio, a embarcação, eles já viram ao longe placas, gritos: seja bem-vindo, viva, seja bem-vindo, bem-vindo. Estávamos aguardando, estávamos com saudade. E aquele homem olha para sua esposa e diz: meu Deus, eu não sei se meu coração vai aguentar, meu Deus. E quando eles estavam descendo do navio, eles perceberam que aquela festa não era para eles, mas no mesmo navio tinha um jogador famoso de futebol que estava lá, e aquela festa era para aquela celebridade que lá estava, né? E aquilo foi terrível, avassalador para aquele pastor, aquele missionário, que com amargura no seu coração ele retorna para a sua casa e fica dias sem conversar com sua esposa. E quando ela lhe questiona o que estava acontecendo, ele disse: não valeu a pena 40 anos da nossa vida dedicado para missões, entregamos a nossa vida, fizemos a obra, e quando retornamos para casa, olha qual foi a nossa recepção. Que decepção! Então, nesse testemunho, conta-se que a esposa, com uma sabedoria que veio de Deus para ela naquele momento, para trazer consolo, olhou para ele e disse: nós ainda não voltamos para casa. Aqui não é o nosso lar. Então, quando nós colocamos o nosso coração nessa terra, nas coisas dessa terra, é certo que vamos nos decepcionar. Mas quando o nosso coração está no alto, nas coisas do Senhor, aí então nele somos consolados, corrigidos, confrontados, aperfeiçoados. Então, irmãos, esses breves exemplos que tentei lhes passar é para que saibamos que sofrimentos fazem parte da vida do cristão, daquele que é crente. Nós sofremos pelo pecado, nós sofremos por ver ou entender a santidade de Deus e como eu estou tão longe ou distante daquilo para o qual fui criado para ser. Então isso me causa dor, no crente. Agora quem não é crente vive como se tudo continuasse, a vida seguisse, e que, como alguns dizem, né, só se vive uma vez.
A vida é aqui mesmo, vamos aproveitar, dizem alguns, errando pelo fato de entender que a vida é aqui mesmo, e errando em entender que aproveitar significa fazer a vontade da carne. Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Então, releio esse primeiro versículo para a nossa reflexão. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Culto de hoje, culto de ceia do Senhor, nos faz lembrar do sangue. O sangue de Jesus derramado naquela cruz. Jesus, o exemplo em tudo de perfeição, foi o exemplo em resistir até ao sangue. Porque a Bíblia nos fala que no jardim do Getsêmani, em oração, Jesus chegou ao ponto de suar gotas de sangue. Bem, na cruz, Jesus suportou o sofrimento até ao sangue, até entregar sua vida. E na nossa luta contra o pecado, o autor da carta aos Hebreus disse: vocês ainda não resistiram até ao sangue. Por que ele fala isso, chega a essa conclusão? Porque se nós quisermos entender esse texto, esta mensagem, precisamos nos lembrar, por exemplo, do capítulo anterior, capítulo 11. E o que é que fala em Hebreus capítulo 11? Quem conhece a palavra já sabe. Hebreus capítulo 11 é conhecido como a galeria dos campeões da Copa do Mundo, isso? A galeria dos atletas vencedores. A galeria daqueles que proeminentes... Não. A galeria dos heróis da fé. Homens como Abraão, Davi, Moisés, Isaías, Jeremias. E aí vai citando ali vários heróis da fé e como eles viveram e resistiram. E a Bíblia chega a citar de que alguns, pela sua convicção de fé, foram cerrados ao meio, morreram, foram aprisionados, porém, não negaram a sua fé. Resistiram até ao sangue. E o texto diz que na nossa luta contra o pecado, e o que é pecado, irmãos? Pecado é quando eu não acerto, não faço aquilo que eu sei que é o correto. O exemplo que lhes dou, que já utilizamos nos pequenos grupos e por aí vai, tenta imaginar um jogador de basquete, onde tem a cesta e o alvo dele é jogar a bola e acertar na cesta. Então, se ele acerta, alcançou o objetivo. E quando ele joga para acertar e a bola bate no aro e cai para fora, ele errou o alvo. Errar o alvo é o pecado, porque o objetivo era jogar na cesta. Então, a Bíblia fala do pecado que as pessoas, muitas vezes, tentando acertar, estão errando. Porém, o pecado também fala daquelas pessoas que, mesmo sabendo que lá é a cesta, lá é o alvo, jogam para o lado. Com consciência. Sabendo que o objetivo era esse, faz aquele. E outros que jogam, não, o time agora depende dessa cesta, né? Mas eu não gosto do time, pessoal aqui do time, quero prejudicar o time. Então, de vez, ele vai lá e prejudica todo o desempenho da equipe e tal. Isso é maldade, iniquidade e tal. E aí, então, é assim. A Bíblia fala que nós temos uma luta contra o pecado. Nós, muitas vezes, somos tentados a errar de maneira consciente, ou de errar para prejudicar a outros. Mas o nosso objetivo é muito claro, fazer a cesta. E na nossa luta contra o pecado, contra fazer aquilo que é errado, ainda nós não temos resistido até ao sangue. Então esse texto nos leva a entender dessa forma. Tenho 3 exemplos que alistei para falar à igreja sobre homens de Deus que resistiram até ao sangue. Primeiro deles, que lhes cito nesta manhã, é Estevão.
Se você quer conhecer a história de Estevão, basta você ler Atos capítulo 7 e você verá um homem cheio de sabedoria, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, que quando ele falava, ninguém conseguia resistir aos argumentos, às palavras que ele citava. Homem de fé. E quando ele começou a testemunhar da sua fé, algumas pessoas rilharam os dentes e queriam prendê-lo. Na verdade, prenderam ele. E ele continua falando, olha, vocês mataram a Jesus, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ah, você está nos acusando de ter matado Jesus? Não precisamos de mais prova, vamos apedrejar esse cara. E pegaram em pedras e apedrejaram enquanto ele estava para dar o seu último fôlego de vida. Ele orou pedindo, Pai, não imputes esse mal a essas pessoas, mas receba o meu espírito. E ainda antes de morrer, ele disse, eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus sentado à sua direita. Resistiu até ao sangue. Estevão. Primeiro mártir cristão, primeiro a entregar a sua própria vida por amor a Cristo. Outro exemplo que posso lhes dar, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava aprisionado e na noite anterior à sua execução, porque estava em pena de morte, estava no corredor da morte, a Bíblia nos fala que ele cita um versículo que até hoje nós sabemos de memória, que ele diz, combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Ele foi até o último fôlego de vida, resistiu até ao sangue. Outro exemplo que lhes dou, para encerrar esse momento desse primeiro ponto da mensagem, o apóstolo Pedro. Pedro estava aprisionado e quando chegaram seus algozes, aqueles que estavam mantendo-o na cadeia, na prisão, disseram, não fale mais de Jesus, não fale mais da palavra de Deus, e nós vamos soltar você, você receberá libertação, será livre, desde que você não fale da sua fé. E o apóstolo Pedro disse, julguem vocês mesmos, se é melhor que eu obedeça aos senhores, ou obedeça ao meu Senhor, a Deus. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e aquilo que eu tenho ouvido. E aí ele levou chicotadas, ele foi flagelado e aí o soltaram. O que foi que ele fez? Continuou pregando o evangelho. Ou seja, resistiu até o sangue. Como está a sua luta com relação ao pecado? Pastor, não está fácil. Olha, não está sendo fácil, a situação está difícil, e vez por outra eu penso que meus pés estão resvalando, eu estou quase a ponto de desviar. Releia esse texto, Hebreus 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. O que o Senhor espera do crente, do cristão, é que sejamos cristãos com resistência. Vocês ainda não têm resistido até o sangue, então nós precisamos resistir, persistir, perseverar. Amém? Amém. Isso faz parte da correção de Deus para conosco, para com seus filhos e filhas. Obrigado aí pelo apoio, suporte. Quero ler com os irmãos agora, versículo 5 até o versículo de número 9. Estamos aprendendo hoje sobre o crente que é corrigido
mas corrigido por amor. Hebreus capítulo 12, versículo 5 até o versículo de número 9. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Não desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. Amém? Vamos falar? O Senhor corrige a quem ama. 1, 2, 3 e... O Senhor corrige a quem ama. Mais uma vez, por favor. O Senhor corrige a quem ama. Amém. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Oh, meu Deus. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então vivermos? Irmãos, a disciplina escolar de Deus para o cristão é chamado de correção ou disciplina. Somos corrigidos por Deus. Todos nós tivemos uma infância, não sei como foi a sua, mas a minha estava muito ligado com as havaianas da minha mãe, né? Conheço a voadora também, sim, dava aquela teleguiado, né? Acertava sempre o alvo. Correção. É verdade que nem sempre era havaiana. Às vezes eram objetos quaisquer, né? O que se tinha à mão mais próximo para que a disciplina alcançasse o objetivo. Porém, um pai ou uma mãe tem essa incumbência de corrigir os seus filhos, mesmo que nem sempre o pai ou a mãe, ao fazer ou executar essa disciplina, essa correção, o faça de maneira exemplar. Mesmo que a aplicação daquela disciplina foi na hora errada, do jeito errado, com a motivação errada. Por quê? Hoje, como pai, como avô, a gente sabe, ou quem é pai, sabe disso, que nem sempre a motivação da correção, quando um pai vai corrigir um filho, eu estou te corrigindo porque eu te amo. Não, aquela hora o sangue está bem quente, o humor está quase a zero, né? As emoções à flor da pele, e o objetivo é eu quero acalmar as minhas emoções, e isso vai acalmar minhas emoções quando eu fazê-lo sentir a dor que eu estou sentindo por ele ter agido assim, feito assim, me feito passar vergonha na casa do fulano, e sei lá o que mais que possa ter acontecido, e levado o pai ou a mãe a ficar irado, e aí disse, agora vai chegar a tua vez, teu momento. Você já recebeu esse decreto de deixa as visitas saírem? Já? Depois nós conversamos. E como foi o preparo? Eu, 2 calças, né, me julgando sábio, né?
colocando mais de uma calça, mas eu sei que vem. Então, vamos amenizar um pouquinho essa questão aí, né? Vamos tentar a astúcia da criança para tentar se livrar da disciplina. E talvez, por estar no nosso coração que disciplina é igual a dor, nós não gostemos de ser disciplinado. Mas a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. E eu pedi para a igreja que me ajudasse e repetisse, a igreja repetiu: o pai corrige o filho que ama. Então, o pai, que é Deus, quando nos corrige, não faz como eu já fiz, disciplinar, porque estou com raiva. Disciplinar porque eu estou irado. Então agora eu vou disciplinar. Não, não é assim, Deus não. Deus não vem para nos corrigir porque está dizendo: olha, eu estou frustrado contigo, eu estou com raiva de ti, por isso agora você está sendo disciplinado. Não, 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 não. A disciplina, quando vem de Deus, é a maior prova de amor, ou declaração de amor. É como Deus estivesse dizendo, e está: você é meu filho, eu te amo, vírgula, por isso eu te corrijo. Aprendi, depois dos filhos estarem grandes, já, não é, que qual é a maneira correta de você disciplinar, mesmo que com havaianas ou varinha. Meu avô, ele nunca usou de disciplina para comigo, né? E ele era muito brincalhão, e ele me fez, eu pedi para minha mãe, mas isso de maneira descontraída e inocente. Eu entendi e eu pedia para minha mãe: mãe, eu quero chá de marmelo, porque o meu avô disse: o filho está precisando de um chazinho de marmelo. Mas é porque eu estava aprontando, e o chá de marmelo, para quem conhece a vara de marmelo, sabe que ela é bem resistente, né? E aí, então, meu avô dizia assim para mim: o filho está precisando de chá de marmelo. E eu chegava em casa e eu chorava: mãe, eu quero chá de marmelo. E a mãe olhava e dizia: mas você não merece, você não precisa, mas eu quero chá de marmelo, porque o meu avô me falou que eu precisava do chá de marmelo. Então, tirando essas brincadeiras aí, o fato é que o Pai nos corrige, Deus nos corrige, mas não o faz com ira. Hoje, nós sabemos como que deve ser a forma, uma das formas que podemos utilizar, estratégias, não é? Olha, o pai que precisa disciplinar o filho, que o filho desobediente, então precisa ter uma varinha? Sim. Então deixa lá em cima do climatizador, lá em cima. Ah, mas lá eu não alcanço. Isso, porque quando você vai pegar uma escada para pegar a varinha, para fazer a disciplina, tudo isso já faz com que um pouco da emoção do momento seja aplacada, estou mais tranquilo. E quando for para disciplinar, é só disciplina porque eu quero corrigir e não porque eu quero espancar. E corrige o filho e depois olha nos olhos do filho e diz assim: filho, pai te ama. Doeu em você, doeu também em mim, mas era preciso, ou foi preciso isso nesse momento. Então, uma boa maneira de você disciplinar com amor. E quando olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos isso. Estais esquecidos, vocês se esqueceram da exortação de como filhos discorre convosco? Ou seja, não se esqueçam das correções que Deus tem aplicado em ti, como olhando para o passado, olhando para as Escrituras, outros homens de Deus que foram corrigidos, e nós precisamos olhar e aprender. Vocês já esqueceram disso? É uma pergunta que o Senhor faz.
Quando olhamos, por exemplo, para o livro de Jó, Jó capítulo 1 e o Jó capítulo de número 2. No capítulo 1 nós vemos Jó como o homem mais rico do Oriente. Um homem extremamente rico, que vai dormir com a sua riqueza, e que no outro dia, quando acorda, vem os seus funcionários dizendo: todo o gado que o Senhor tinha, de uma vez só morreram. Ele terminava de receber o relatório daquele funcionário e diz: olha, todos morreram, inclusive seus funcionários, só sobrou eu para trazer a notícia. Enquanto ele falava, veio outro assim: sabe as ovelhas? Sabe os outros animais que o Senhor tinha? Todos, de uma hora para outra, todos foram dizimados, todos morreram, inclusive os que trabalhavam conosco, só sobrou eu para trazer a notícia. E a Bíblia fala aquela frase que nós repetimos com frequência: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para o Senhor. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor por isso. Ou seja, Jó tinha uma fé que estava centrado em Deus e não centrado nele mesmo. Porque se a fé que eu digo que tenho está centrado somente em mim, se tudo vai bem comigo, eu digo: Deus é bom, obrigado Deus. Mas se alguma coisa corre mal, esqueço-me e até chego ao ponto de dizer: olha, vou largar mão de tudo, vou abandonar tudo. É uma fé voltada para mim mesmo. Não é a fé de Jó. E aí, quem conhece a história do livro de Jó, sabe que Satanás chegou na presença do Senhor e disse: olha, ele não negou a fé porque o Senhor só tocou na finança dele. Agora, Deus, pele por pele, toque na saúde dele. Toque. E você verá que Jó vai blasfemar contra ti. E Deus permitiu, dizendo: só não tire a vida dele. A vida dele pertence a mim. Ou seja, Satanás teve permissão, mas uma permissão limitada. Porque quem é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Deus. Somente Ele. Então, a Bíblia fala de que ele encheu o corpo de tumores malignos. Encheu. E a Bíblia fala que ele pegava cacos e raspava para aliviar as coceiras, as dores do corpo. E a mulher dele disse: você ainda mantém a tua integridade, homem? Você ainda mantém a tua fé, rapaz? Amaldiçoa esse teu Deus e morra. E Jó responde: você fala como uma doida. Você não sabe o que você está falando. E ainda, a seguir ele vai e diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Não é? Bem, este homem estava sendo corrigido pelo pai, e ele recebeu do pai a correção, porque ele tinha essa convicção: o pai corrige o filho que ama. O apóstolo Paulo, novamente, eu posso citar aos irmãos, lá em Filipenses capítulo 4, ele fala sobre isso. Ele disse: eu sei ser exaltado, também sei ser humilhado. Eu sei ter fartura, eu sei viver na escassez. Em tudo, em todas as coisas estou experimentado, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso enfrentar, tudo eu posso passar, sofrimentos, dores, correção, disciplina da parte do Senhor, porque o Senhor é quem me fortalece. E porque Ele me fortalece, eu posso resistir até o sangue. Porque Ele me fortalece, eu sei que eu estou sendo corrigido, mas também sei que essa correção vem com amor. Assim,
devemos olhar. Ele disse, então não esqueça disso. E mais, Deus, não despreze ou menospreze, né? Não despreze, porque tem pessoas que daí no momento da correção desprezam a correção e querem abandonar o barco, abandonar a embarcação, abandonar tudo. Não despreze, não esqueça, não despreze. E por fim ele diz nesse texto, não desanime. Ajuda o teu irmão que está sentado ao seu lado a dizer assim, anime-se, o Senhor te ama, Ele te fortalece. Ele te fortalece, Ele te capacita. Hebreus 12, versículo de número 10. Pois eles quem? Os pais. Eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, se vemos esse exemplo aqui, o propósito da correção da parte de Deus para nós é de nos corrigir para nos aperfeiçoar, nos corrigir para que sejamos a cada dia mais parecidos com Cristo. O apóstolo Pedro, na sua carta, lá no finalzinho da Bíblia, na carta de Pedro, ele cita esse nível de correção, quando ele diz que assim como o ouro purifica, é purificado pelo fogo, e ele sai o ouro, então, agora, sem as imperfeições, somente o ouro, não é, purificado, assim é a vida do crente. Quando passamos por provações, tem o objetivo da nossa santificação. Irmãos, a correção, ela é dolorosa, ou ela causa dor, porque nós olhamos aqui, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todos que recebem como filho. E na hora da correção, não traz para nós alegria por estarmos sendo corrigidos. No momento, não. Porém, a correção tem um propósito de alinhar a nossa vida com os propósitos eternos de Deus. Eu não sei como estão a vida dos senhores, mas eu sei que nesse mundo, Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Somos advertidos de que enfrentaremos, mas quem vai enfrentar? O Filho. Então, quando olhamos ao redor, vemos outras pessoas que não têm uma devoção, uma vida de comunhão ou de fé, assim como você e eu tentamos ter, e aquelas pessoas parece que tudo lhes vai bem. Lembre-se que o pai só corrige o filho que ama. Se estamos sendo corrigidos, lembre-se como que se o Senhor estivesse fazendo essa declaração de amor. Você é meu filho, é por isso que eu te corrijo. Quem anda na rua e vê outras crianças fazendo coisas erradas, você não sai corrigindo aquelas outras crianças. Vem cá, menino, vou te corrigir agora. Vem. Não, não é meu filho. Agora, se é filho, vem cá. Em casa nós vamos conversar. E vem aquela história, né? Deixa as visitas sair. Mas é porque é filho. Então, com o filho, eu trato dessa forma. Se eu não trato dessa forma, é porque não é filho. Se você está sendo corrigido, entenda, é porque você é filho. E o pai corrige o filho que ama.
E aí ele usa o exemplo do filho bastardo, porque nesse período, os filhos legítimos de um casamento consumado na presença do Senhor, os filhos eram corrigidos por seu pai e preparados para receber a herança do pai e para seguir o legado do seu pai. Agora, se o filho não era um filho legítimo, ele era sustentado pelo pai, mas não era corrigido nem aperfeiçoado pelo pai. E ele disse, se você está sem correção, olha, só o bastardo é que não é corrigido, porque se você é filho, se somos filhos de Deus, seremos por ele corrigidos. Amém. Versículo 11, último por agora, por hoje. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém? O resultado da correção é uma pessoa santificada, vivendo agora com paz e na justiça eterna do Senhor. Por quê? Porque ele foi corrigido. Por isso, iremos cantar um louvor que diz, mais perto eu quero estar, Senhor, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Porque eu sei que quando estou sendo corrigido, mas corrigido por Deus, Ele não está me corrigindo com ira, com ódio, com frustração. Não, Ele está corrigindo porque Ele me ama. E se Ele me ama, a correção de Deus não vai me levar para um beco sem saída, mas a correção de Deus me conduz ao caminho eterno, com frutos eternos. Você está sendo corrigido por Deus? Saiba que este é o selo ou declaração de Deus de que Ele te ama. Mesmo que seja a dor, mesmo que seja esses momentos difíceis. Como eu lhes falei, Jó ele começa a sua vida com algumas convicções. Quem já leu o livro de Jó sabe que chega um momento em que ele começa a questionar Deus. Ele começa a fazer perguntas para Deus. E sabe de uma coisa? Deus não respondeu nenhuma daquelas perguntas que ele fez no momento da ira. Mas chegou um momento em que Deus olhou para ele e disse, agora eu também quero te fazer algumas perguntas. Gosto de pensar na minha reação no lugar de Jó, que é no mínimo me esconder, me jogar assim, sabe aquela pessoa que vai diminuindo, vai escorregando assim, até sair da vista da pessoa que está à sua frente. É assim que eu me vejo na presença do Senhor, porque ele olhou para Jó e disse, agora eu vou fazer algumas perguntas. Onde você estava quando o mundo foi criado? Quando grandes seres foram postos no mar, na terra, onde você estava? E Jó terminou o seu livro, o testemunho histórico da sua vida, dizendo, Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Primeiro veio a correção, agora como resultado seja abençoado. Os olhos se abrem e diz, agora eu consigo entender melhor. Quando o pai corrige o filho, o pai está olhando para o futuro. Quando o filho é disciplinado pelo pai, o filho está olhando para o passado, está doendo. Porque só conseguimos olhar para o passado, mas a correção de Deus nos prepara para o futuro. Eu sei o plano que tenho a vosso respeito, foi a mensagem da semana passada, diz o Senhor.
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mesmo que estejamos passando por sofrimento, por dor, saiba que todo sofrimento é pedagógico. Toda dor que enfrentamos, o Senhor está nos dando a oportunidade, no mínimo, uma oportunidade para testemunharmos diante de todas as pessoas da mansidão, da fé, da perseverança que o crente deve ter, mesmo na hora da dor.